Os espelhos esféricos estão presentes no cotidiano da maioria das pessoas, no interior de lojas, no consultório de um dentista e até como parte de um kit de maquiagem. Para entender a estrutura desses espelhos, imaginemos uma esfera oca espelhada interna e externamente. Ao seccionar essa esfera com um corte reto, obtemos um espelho esférico. A parte interna da secção é um espelho côncavo e a parte externa um espelho convexo. Definimos alguns elementos para analisar as imagens formadas pelos espelhos. O centro de curvatura C, que corresponde ao centro da esfera que originou o espelho, o raio R, que é o raio da esfera, o vértice V, que fica no polo da esfera, e o foco F, que se situa na metade do raio, no ponto médio entre V e C. A reta que contém todos esses elementos é chamada eixo principal. Nos espelhos convexos, eles se localizam atrás do espelho. Nos côncavos, situam-se à frente dele. São vários os tipos de raios que podem contribuir para a formação de imagens. Consideraremos aqui apenas os 4 principais. Considerando os raios de luz provenientes do topo do objeto, analisaremos a seguir a incidência desses raios em um espelho côncavo. O primeiro raio incide no espelho paralelamente ao eixo principal e se reflete, passando pelo seu foco. O segundo raio passa pelo foco antes de atingir o espelho e é refletido em direção paralela ao eixo principal. O terceiro raio incide no espelho na direção do centro de curvatura e se reflete, passando pelo centro. O quarto raio incide na direção do vértice e é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. A imagem é formada na intersecção de pelo menos 2 raios provenientes do espelho. Assim, podemos obter a imagem de um objeto em um espelho esférico utilizando qualquer par de raios incidentes. Se considerarmos ainda a posição do objeto em relação ao espelho côncavo, os tipos de imagens formadas são diferentes. A imagem formada é real se a intersecção se der pelos raios refletidos, virtual se a imagem é formada na intersecção dos prolongamentos dos raios refletidos, e imprópria se não houver intersecção. Em um espelho côncavo, observa-se que para um objeto localizado entre o foco F e o vértice V, a intersecção dos raios refletidos ocorre atrás desse espelho, ou seja, no ponto de encontro do prolongamento desses raios. A imagem formada é maior que o objeto. Essa imagem é virtual, pois se forma pela intersecção dos prolongamentos dos raios refletidos pelo espelho. Essa propriedade é aplicada quando há a intenção de ampliar uma imagem, por exemplo, nos espelhos para maquiagem ou naqueles usados pelos dentistas. Consideremos agora os raios principais incidindo em um espelho convexo. Podemos notar que a imagem formada será sempre menor que o objeto e virtual, independentemente da posição do objeto em relação ao espelho. Os espelhos convexos ampliam o campo visual, por isso são muito utilizados em lojas, saídas de prédios e nos retrovisores de automóveis.